8. Meus amigos, uma verdadeira tragédia marcou a tarde desta quinta-feira aqui na capital Rio Branco. 2 trabalhadores morreram ao cair em um reservatório de água em um condomínio na capital. Eles estavam fazendo a manutenção desse reservatório de água. De acordo com as informações que a gente tem, eles estavam passando thinner pela parte interna desse reservatório de água. Mas quem conta os detalhes, traz todas as informações e acompanha esse caso é a repórter Rose Lima. Vem comigo aqui, põe na tela, Lala. Olha, final de tarde desta quinta-feira e uma tragédia, realmente uma fatalidade aconteceu aqui no condomínio Via Parque, que fica na Estrada da Floresta. Ocorre que, você está vendo as imagens aí nesse momento, as imagens do Clériston Amorim, são imagens de cima de uma das caixas de água aqui do condomínio. 3 homens estariam fazendo uma espécie de pintura dentro da caixa d'água, quando ninguém sabe dizer exatamente o que aconteceu, mas 2 deles acabaram se afogando. A informação é que eles estariam passando um produto para impermeabilizar, um impermeabilizante que tem um cheiro muito forte, a caixa d'água é muito grande, ela é muito abafada. É possível que o cheiro forte do impermeabilizante, associado a alguma coisa que pode ter acontecido dentro da caixa d'água, acabou fazendo com que eles caíssem, com que eles chegassem na parte que tem água. Um deles, segundo informação, conseguiu sair, mas 2, infelizmente, não conseguiram e acabaram morrendo afogados. A informação dos bombeiros é que os corpos estão submersos, ou seja, estão literalmente no fundo da caixa d'água. Aí você vê toda a movimentação do Corpo de Bombeiros. SAMU também está aqui no local, chegaram também aqui um pouco mais cedo, agora permanecem os bombeiros, porque eles já subiram o material de mergulho, porque eles vão ter que mergulhar e vão ter que mergulhar com o cilindro, dada a questão mesmo da dificuldade de respirar aí dentro, muito abafado, para poder resgatar esses corpos. Mais 2 bombeiros subindo aí nesse momento, tem pelo menos 3 lá em cima, a equipe de mergulho já está aqui no local para fazer o resgate dos corpos desses 2 trabalhadores. Nós não temos a identificação ainda, mas a informação, a priori, é que seria de uma empresa terceirizada, uma empresa contratada. Não eram pessoas autônomas, era de uma empresa terceirizada que havia sido contratada para fazer esse serviço. Mas a informação de alguns moradores, que conversamos agora há pouco, é de que eles não estariam com o equipamento adequado, né? Não estariam com o EPI adequado e, infelizmente, acabou acontecendo essa fatalidade. E nesse momento agora o IML está chegando aqui no condomínio Via Parque. Também os bombeiros já subiram com todo o material e possivelmente já resgataram um dos corpos, porque eles pediram para subir com a prancha. A prancha exatamente para amarrar o corpo da vítima e poder descer com segurança. Como eu falei, são cerca de 20 metros e nesse momento chega aí o carro da perícia, também o IML, e a prancha está subindo nesse momento aí, que é exatamente para descer com os corpos das vítimas. Olha, já são 18 horas nesse momento, os bombeiros, a gente consegue escutá-los daqui, e eles começaram a descer parte do material que foi utilizado, porque os 2 corpos já foram retirados e estão na parte de cima lá. A prancha a gente já mostrou que já está lá em cima, e depois que eles descerem parte do material, aí sim eles vão descer com os 2 corpos das vítimas. A gente tentou informações aqui com moradores e a informação é de que eles não teriam morrido afogados, não. A princípio eles estariam fazendo aqui uma manutenção e provavelmente foi intoxicação. O pessoal do SAMU chegou a falar em hipóxia. Hipóxia é quando o indivíduo fica sem conseguir respirar e acaba apagando, né, literalmente. Então, somente a perícia realmente vai poder dizer, mas um morador local disse que não foram afogados. Então, a gente está tentando confirmar essa informação para verificar se tem ou não tem água aí o suficiente a ponto de provocar um afogamento, ou se realmente foi essa questão de, pela pressão e provável intoxicação, eles
não conseguiram mais respirar. E o condomínio residencial Via Parque, eles já emitiram uma nota de pesar aqui, também uma nota de esclarecimento, afinal de contas toda a imprensa está aqui no local. Eles já emitiram uma nota falando sobre o incidente e dizendo que os fatos ainda estão sendo apurados. Olha, já são 19 horas e 20 minutos, a gente está aqui em frente à entrada do Via Parque. A movimentação intensa ainda lá dentro, a parte que entra moradores está mais tranquila, mas a parte de visitantes, entregadores está bem criterioso, até porque a movimentação exatamente nessa via principal aqui que dá acesso está muito grande por conta das viaturas do Corpo de Bombeiros, viaturas do ML, da Polícia Civil, né, todo mundo que está ali fazendo ainda a ocorrência. Eles finalizaram o resgate das duas vítimas e a gente está aguardando aqui na frente porque o capitão do Corpo de Bombeiros disse que iria conversar com a imprensa. O pessoal da imprensa está todo mundo aqui, uma situação que chamou realmente a atenção de todo mundo. Como eu já falei anteriormente, o condomínio ele já enviou uma nota, né, de esclarecimento, mas dizendo que as investigações vão ser feitas, está se verificando de fato o que foi que aconteceu com esses dois trabalhadores dentro do reservatório aqui do condomínio. Então a gente vai aguardar aqui a saída para ver se a gente consegue mais informações, até mesmo para falar sobre o resgate, né? Muito tempo, muita demora, mas também um resgate em altura, mesmo a vítima já estando sem vida, mas requer aí todo um treinamento e tem todo um procedimento mesmo a ser seguido. Que tragédia, né? Agora eu pergunto, e os equipamentos de proteção para esses trabalhadores? Será que eles estavam usando? A empresa terceirizada, a gente foi em busca dessa informação, a empresa ainda não se pronunciou, não conseguimos contato com a empresa responsável por esses trabalhadores, porque é óbvio que era fundamental a utilização de uma máscara, de algum equipamento de proteção, porque você vai trabalhar dentro de uma caixa d'água, num ambiente fechado, com um produto extremamente tóxico. Você precisa de um EPI, de um equipamento de proteção individual. E ainda isso precisa de muita explicação sobre esse caso, porque nós estamos falando de dois trabalhadores que infelizmente perderam a vida. E a gente vai continuar falando sobre esse caso agora, porque as vítimas dessa fatalidade foram identificadas. O Corpo de Bombeiros deu mais detalhes também sobre o resgate dos corpos. E a Rose Lima está de volta na tela. Rose. É isso mesmo, e as duas vítimas já foram identificadas. Dione Magalhães Oliveira, de 22 anos, e Juan Roger, de 32 anos. Essas foram as duas vítimas fatais dessa fatalidade, literalmente, que aconteceu aí na tarde desta quinta-feira. A terceira pessoa, o terceiro trabalhador, identificado como José Coutinho, ele foi o que até viu os companheiros passando mal, tentou também, mas percebeu que também não conseguiria sair, então ele optou por sair para pedir ajuda. E aí a gente já mostrou aí nessa primeira parte toda a ocorrência, toda a operação, e eu vou chamar de operação literalmente do Corpo de Bombeiros, porque apesar da fatalidade, apesar dos dois mortos, é importante a gente mostrar toda a ação, todo o trabalho, como aconteceu, né? A excelência, eu costumo dizer, nossos bombeiros são os melhores sim, e a excelência com que eles trabalharam, com que eles efetuaram ali o trabalho, a fim de resgatar aqueles dois corpos, os preservando da forma como eles estavam e também, e principalmente, preservando ali a vida de quem estava trabalhando. Eu vou conversar aqui com o Major Diego Vieira. Major, a gente acompanhou todos os detalhes ali, vimos que realmente foi uma operação ali, uma ocorrência bem complicada, muito alta. Eu havia até falado que era cerca de 20 metros, mas a informação é de que são 30, né, aproximadamente 30 metros. E dentro de uma caixa d'água, com todas as suas complicações ali, quando os bombeiros chegaram lá, foi que vocês encontraram? Exatamente, Rose. É uma ocorrência muito complexa, né? Nós fomos acionados ali por volta das 15 horas e 30 minutos
foi acionado o 3º Batalhão aqui no Ruinino, e aí de pronto é um local próximo, né? Em 10 minutos nós chegamos ao local. E aí fizemos o gerenciamento, a análise, a anamnese de toda a ocorrência, e tratava-se justamente de um acidente envolvendo 2 pintores que estavam dentro do reservatório elevado, né? Uma caixa d'água com cerca, como você bem falou, de 30 metros. Esse compartimento ele estava sendo pintado pelo lado do interior, né? Então, o que leva a crer que aconteceu uma narcose do pintor que estava no reservatório. E aí, por que demandou uma complexidade? Porque era uma ocorrência com uma altura elevada, né? E além disso, a gente tinha um espaço confinado. O espaço confinado, ele oferece um risco altíssimo para a operação. Seja qual for, né? Ele não é considerado um espaço comum, porque ele pode ter gases tóxicos. Se for feito como no caso uma pintura, pode ser que a pintura solte gases e esses gases ocupem o local do oxigênio, causando a narcose de quem está fazendo o serviço, né? Por isso a importância de utilizar os equipamentos de proteção individual. Inclusive a norma regulamentadora 33, ela rege toda essa parte profissional do trabalho e do emprego, justamente voltado para quais são os equipamentos de proteção individual que devem ser ofertados. E aí a complexidade, ela envolvia inclusive o acionamento de mergulhadores, porque no reservatório nós tínhamos uma lâmina d'água, né, com cerca de 1 metro. Então a gente também precisava ter os equipamentos de mergulho e tudo isso foi levado para o cenário, né? Fora, claro, ter que levar a logística, né, içar, então envolveu corda, roldana, os especialistas, né, nós acionamos os especialistas, que nós temos os especialistas em mergulho, os especialistas em salvamento em altura, então, mas ao final nós tivemos um sucesso que foi conseguir resgatar os 2 corpos. É interessante o Major falar em relação à questão dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual. Nós tivemos informações que a empresa é a empresa Pinheiro Engenharia, essa é o nome da empresa, e a princípio a informação é de que eles tinham EPIs, que estavam todos com os seus equipamentos, mas aí a pergunta é, eu sei que a perícia da Polícia Civil ainda vai ser realizada, foi realizada no local, depois os corpos serão periciados, mas a princípio, durante a ocorrência ali e as informações que vocês têm da perícia, tinha máscara, por exemplo, que eu acredito que neste caso seria essencial. Havia alguma máscara dentro do reservatório? Isso, Rose. Nós fizemos a conversa, né, com o representante da empresa, com o síndico também do condomínio, e nos foi repassado que o material foi ofertado para os trabalhadores, né, todo o material necessário, incluindo aí capacete, cinto de trabalho em altura, a máscara, porque tratava-se justamente de um local enclausurado, né, que oferecia risco, e aí foi nos passado que foi fornecido para os trabalhadores. No entanto, no resgate nós não identificamos, inclusive as fotos que foram feitas, elas demonstram que não estava realmente no local, né, a máscara e os demais componentes que eram necessários. Muito obrigada aqui ao Major, parabéns pelo trabalho de vocês, porque apesar da fatalidade de 2 mortos ali, mas a gente há de se enaltecer realmente o trabalho de quem realmente o faz direito. Mas é bom a gente deixar bem claro que as investigações elas vão ser feitas em relação a uma possível responsabilização de alguém. Eles de fato tinham esses materiais e não usaram, não foi ofertado, são questionamentos que a própria Polícia Civil vai iniciando as investigações a partir até da perícia agora, porque afinal de contas 2 vidas foram perdidas. E uma pessoa que é essencial nessa situação agora é exatamente o rapaz que sobreviveu. Eram 3 trabalhadores, 2 infelizmente não resistiram. As imagens são de Clériston Amorim e Rose Lima para o Gazeta Alerta.